Olá pessoal, hoje nós vamos fazer aqui a apresentação do texto do Peter Lee, Por que Aprender História? Esse texto é apresentado na minha disciplina Prática de Ensino em História 2, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus do Pantanal, na cidade de Corumbá. Eu sou o professor Waldson Diniz, em mais um texto transformado em vídeo, na intenção de facilitar a compreensão e registrar também algumas conclusões importantes para nossos alunos aí para a posteridade. Esse texto, Por que Aprender História, o intelectual mostra que a história ela é um discurso, ela é uma ciência e ela é uma prática em sociedade. Então, nós perguntamos assim, por que aprender história? Devido à aparente inutilidade desse conhecimento na escola de educação básica. E também devido ao desgaste desse discurso histórico, historiográfico ao longo do tempo. Então, nós temos um descrédito da ciência, história, na sociedade ocidental, né, no Brasil, sobretudo, que esse texto é um texto alemão, traduzido para o português. E aí nós nos perguntamos por que estudar história junto com o autor, uma vez que a gente observa que há uma contínua repetição de erros, equívocos do passado na nossa sociedade. E as pessoas parecem que não aprendem com a história. A ideia que a história era mestra da vida, uma ideia lá do século XIX, ela fazia muito sentido lá naquele período, né? No 18, 19, quando se pensava a educação da nobreza, a educação dos príncipes europeus, a partir da ideia de que eles iriam adquirir sabedoria para poder administrar seus reinos, as monarquias, etc. Mas com a popularização da escola, com a criação da escola básica, da escola pública, observa-se que esse discurso ele foi perdendo espaço. Quer dizer, esse discurso de que a história é mestra da vida, ele não encontra mais resposta na sociedade. E isso é uma discussão importante porque nós imaginamos que as pessoas sem a compreensão do para onde vamos, política e socialmente, nós temos um certo vácuo. E aí a importância desse texto para explicar, abrir um debate, não é? Do porquê estudamos história ou para onde imaginamos que o ensino de história pode conduzir a sociedade. Imagina-se que para um lugar melhor, onde possa haver a crença nas instituições democráticas e a crença na importância da compreensão do passado. Então, entende-se com o autor que o passado é construído, é uma interpretação. E aí ele nos pergunta: que passado nós queremos? Que passado nós teremos? A partir da questão de que a história pode muito pouco, porque a história não prevê o futuro, a história não orienta os comportamentos dos seres humanos no futuro, ela indica caminhos, indica possibilidades. Agora nós devemos pensar, uma escola, uma sociedade sem ensino de história, que sociedade seria? Que tipo de educação seria dada à juventude? Que tipo de valores seriam incutidos nessa juventude? Ou ainda, esse vácuo deixado pela ausência do ensino de história seria substituído pelo quê? E isso significaria o quê para o futuro da sociedade? Aí é que essa reflexão do autor cabe, porque no tempo vivido no Brasil, observa-se muito o negacionismo, o terraplanismo, entre outras ideias derivadas de conceitos do senso comum que negam a ciência e, consequentemente, negam a história. Então, o trabalho desse autor nos indica a necessidade de sensibilizar a juventude em idade escolar para a compreensão do passado, pensando nesse futuro que nós queremos. Ou seja, sensibilizar a juventude implica também em pensar os currículos oficiais para torná-los vivos, porque há uma grande indiferença com relação ao currículo oficial. Então pensemos nós, o que o adolescente quer saber da história grega, da história egípcia? Por que aquele conteúdo está lá?
Ao mesmo tempo, negar o ensino de história implica em muitas questões também. Então, ao ensinar história, precisamos ter claro que esse conhecimento precisa ser revigorado a partir de novas visitas à filosofia, a partir de novos mergulhos na filosofia, para que possamos compreender quais os problemas do tempo presente que permitem indagar esse passado e trazer uma nova interpretação desse passado para orientar o debate presente sobre para que rumo teremos, que rumo iremos no debate político contemporâneo, por exemplo. Aí o professor precisa pensar, a partir desse texto teórico, ao ensinar Grécia, por exemplo, ao ensinar Roma, né? Para onde é que nós iremos com a nossa democracia, com o nosso sistema político? Não é estudar a Grécia pela Grécia ou Roma pela Roma, mas observar de que maneira o debate político contemporâneo permite uma releitura do passado grego e romano. Ou seja, nós não estudamos o passado pelo passado, mas nós imaginamos que esse passado nos indique caminhos para debater o tempo presente. Então, ao estudar a democracia grega, eu preciso compreender em que nível está a democracia brasileira. Ela está se aperfeiçoando, ela está se desmoronando, ela estacionou. Quais são os valores democráticos? O que implica uma democracia na nossa contemporaneidade para pensar a Grécia, por exemplo? Então, essas são algumas das perguntas que o Peter Lee lança e que fazem parte de um debate muito amplo na teoria da história e na historiografia alemã contemporâneas do século XX, que nos ajudam a pensar o ensino da história no Brasil. Aí eu aguardo os debates, as perguntas de vocês para a gente continuar. Abraço.